Olá, turma do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é A Ciência ao Alcance de Todos. Mas antes, eu gostaria de falar a respeito desse momento difícil pelo qual todos nós estamos passando. Sabemos que são perdas irreparáveis. Na educação, também, vivemos um momento muito complicado, porque o ensino à distância, nós não fomos preparados, no caso o aluno do ensino fundamental não foi preparado para vivenciar esse momento. Então, são novas descobertas, vamos tirar muitos proveitos, muitas experiências desse ensino. Sabemos que com muita determinação, com muita força de vontade, venceremos essa batalha, e continuaremos aprendendo. Certo, pessoal? Tenham uma boa aula. Nesta aula, veremos um tipo de texto essencial para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Para que você possa compreender o modo como são construídos textos de divulgação científica, reconhecendo sua finalidade comunicativa e os elementos que o compõem, distinguindo um fato de uma opinião relativa a ele. Então, nós vamos tratar nessa aula a respeito dos textos de divulgação científica. E o que é isso? Que textos são esses? Veremos mais adiante. Inicio com a pergunta: você já pensou ser cientista? É provável que alguns respondam que sim. E é isso que nós esperamos, Nós torcemos para que vocês cresçam pessoal e profissionalmente. Sabia que a área de atuação da ciência pode ser bem maior do que imaginamos? Os artigos de divulgação científica não falam somente de biologia, medicina, física ou química. Também existem cientistas que estudam história e língua portuguesa, por exemplo. Então, observe que esse campo é muito amplo. Então, são os cientistas em diversas áreas. Existem cientistas em diversas áreas. Não só na biologia, na medicina, na física, na química. Certo? Qual a finalidade comunicativa de um texto de divulgação científica? Bom, como sabemos, todos os textos que falamos ou escrevemos em nosso dia a dia desempenham uma função comunicativa. Por exemplo, as notícias informam, as cartas dos leitores defendem uma opinião, as receitas ensinam a preparar um prato, etc. É a partir desses objetivos que o autor escolhe a melhor maneira de construir o seu texto. Com os artigos de divulgação científica, ficamos conhecendo por meio de uma linguagem clara as importantes descobertas feitas por pesquisadores das diferentes áreas do saber, ciências exatas, biológicas, humanas, entre outras. Então, vejam que todo texto tem essa função comunicativa. E, através dos objetivos, o que o autor pretende é que ele vai escolher a melhor maneira de construir o seu texto. Certo? Os textos de divulgação científica têm a intenção de divulgar descobertas científicas e resultados de pesquisas. Podem ter citações de especialistas e referências de dados de outras pesquisas. Normalmente, utilizam a maioria dos verbos no tempo presente do modo indicativo, pois causam um efeito de atemporalidade. O que seria isso? Atemporal é o texto que não faz referência a tempo. Então, é um texto, vamos dizer, um texto atual. Certo? Tão importante quanto saber a finalidade comunicativa de um artigo de divulgação científica é conhecer os lugares onde encontramos esse tipo de texto. Os textos de divulgação científica são publicados em seções específicas de jornais e revistas impressos e online, mas também em sites de instituições voltadas para a ciência,
Então, observe que aqui nós estamos falando a respeito do texto impresso ou digitado. Então, mas vale ressaltar que nós temos a divulgação científica, ela pode aparecer em outros meios de comunicação. Ela surge através da televisão, através dos rádios, né? Através de podcasts, né? Que é similar ao rádio, né? Então você tem acesso aos assuntos em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente, a qualquer momento. Então nós temos essa questão aí, que o texto em si, ele é publicado em jornais, revistas, na internet você encontra bastante textos, mas nós temos também esse outro meio de divulgação de divulgação científica, certo? O texto de divulgação científica geralmente apresenta uma estrutura própria, de modo a facilitar a compreensão do leitor. Assim, organiza os parágrafos com uma introdução, com o desenvolvimento e, por fim, com a conclusão ou fechamento. Quando o texto expositivo utiliza somente a linguagem verbal, sua estruturação deve atender aos seguintes critérios: expor e organizar as ideias-chave em parágrafos. Fazer uso de elementos de coesão para estabelecer relações entre os parágrafos e as partes. Utilizar linguagem objetiva, mais formal e precisa. Então, observe que nós temos uma estrutura que precisa ser seguida na construção, né, na produção desse texto de divulgação científica. Né? As relações, essa questão da coesão. Então, você precisa estabelecer essa relação de uma maneira que você dê sequência, uma sequência lógica. Você não pode mudar de parágrafo e mudar o raciocínio. Ok? Veja agora as principais características do gênero. Apresenta conhecimento científico, acessível ao público geral. Emprega linguagem clara, objetiva e impessoal. Evita o uso de gírias, expressões populares e linguagem coloquial. É comum o uso de termos técnicos. Geralmente inclui opiniões de estudiosos, por meio de citações e resultados de pesquisas sobre o tema abordado. Então, essas são as principais características do gênero de divulgação científica. A diferença entre um fato e uma opinião. Todo texto de divulgação científica traz informações sobre um fato, um acontecimento real e concreto. O autor de um artigo de divulgação científica também marca sua opinião ou ponto de vista sobre o que vai discutindo, mas quase sempre sem usar a primeira pessoa do singular. Por exemplo, penso que, acredito que, etc. Para isso, algumas palavras ou expressões são utilizadas, porque ele precisa justamente disso, colocar a impessoalidade no texto, mesmo trazendo sua opinião. O autor de um artigo de divulgação científica, além de dar informações sobre as pesquisas e as descobertas, precisa convencer os leitores a acreditarem nessas informações. Ele cita a opinião de um especialista na área, que pode ser o próprio cientista que fez a descoberta, conhecido como discurso de autoridade. Esse recurso argumentativo garante maior credibilidade ao texto. Então, nós encontramos aqui ao lado que existem duas formas de citar a opinião de outras pessoas consideradas especialistas. Então, a primeira é copiar exatamente a fala do outro usando aspas e verbos como disse, afirmou. Então, observe que essa citação ela é uma citação direta. Tem também a maneira de explicar a opinião do especialista com suas próprias palavras. Então, você precisa identificar, deixar claro de quem é essa informação, mas você vai utilizar suas palavras. Então, você vai parafrasear, você vai explicar a opinião do especialista, mas com outras palavras, e não
a palavra do especialista. Então, isso aí já se configura um discurso indireto. Durante a leitura de um texto de divulgação científica, você certamente encontrará alguns termos técnicos. Isso aí é óbvio. Será que todo mundo sabe o que eles significam? Provavelmente não, né? Porque todos nós, ninguém é uma enciclopédia, né, que vai conhecer todos os termos. Principalmente, existem áreas que você totalmente, né, no caso nós, né, somos leigos. Pensando nisso, o autor do texto percebe a necessidade de explicar o significado e geralmente usa expressões que servem para explicar melhor, como por exemplo, ou seja, isto é, em outras palavras. Então, são utilizadas outras expressões para esclarecer. Em outros momentos, não, mas às vezes sim. Os textos de divulgação científica, às vezes, descrevem processos que precisam ser visualizados para a compreensão do leitor. Por isso, é comum a informação ser acompanhada por textos não verbais, fotografias, desenhos, tabelas e gráficos. As imagens dos textos de divulgação científica se articulam ao texto, acrescentando informações novas, complementando ou permitindo visualizar algo já dito. Tem, em geral, uma função didática, pois procuram garantir ou facilitar o entendimento do leitor. Essa parte não verbal é normalmente acompanhada de legendas que complementam informações do texto principal. Então, muitas vezes você vai encontrar gráficos, infográficos, tabelas acompanhadas de legendas, acompanhadas de informações, né? Para que você compreenda melhor. Então, faça essa articulação, essa ligação entre o texto verbal e o não verbal. Os infográficos, por exemplo, são representações visuais de informação e são usados onde ela precisa ser explicada de forma mais dinâmica, como em mapas, jornalismo e manuais técnicos, educativos ou científicos. Então, temos aí ao lado um infográfico. Então, são as imagens acompanhadas de pequenos textos, pequenas explicações. Estamos concluindo a nossa aula, mas antes, acompanhe comigo essa leitura, que faz uma ligação com a pergunta que eu fiz no início da aula sobre ser um cientista. O que a ciência ainda não conseguiu descobrir ou solucionar? O homem já obteve muitas conquistas com os seus estudos. Hoje, aproveitamos os benefícios das pesquisas na área da saúde, do entretenimento, da comunicação. Mas será que já temos ou sabemos de tudo? Pense no seguinte desafio. Imagine que você é um cientista que acabou de criar uma valiosa tecnologia ou de descobrir algo surpreendente. Pense nos detalhes dessa descoberta. Como você chegou até ela? Como funciona? Que benefícios trará à humanidade? Em seguida, escreva um artigo de divulgação científica expondo suas conclusões. Claro que você não vai produzir esse texto agora. Eu trago esse exemplo, né? Eu faço essa apresentação para que você compreenda que o texto de divulgação científica, né? O texto científico, é justamente isso. É quando o pesquisador ele faz todo esse estudo e ele precisa publicar, né? Ele precisa colocar isso aí em prática, expor essa descoberta, né, para a sociedade. Né? Nós temos, por exemplo, quando vocês chegarem à universidade, né, chegar à faculdade, vocês farão artigos, vocês farão monografia, dissertação. Né? Então, são trabalhos acadêmicos, né, trabalhos científicos que são muito utilizados nas universidades. Ok?
Para encerrar, nós temos: a ciência busca responder à pergunta que nos incomoda, a satisfazer nossa curiosidade. E os cientistas precisam divulgar suas descobertas, tentando convencer seus leitores sobre a validade das suas ideias. Então, como eu falei antes, né, não adianta você só fazer a descoberta, mas se não coloca em prática, se você não divulga. Então, por isso, né, essa preocupação e essa questão aí da estrutura, da organização, né, o porquê desses textos de divulgação científica. Chegou o momento de fazer as atividades. Mas antes, você vai precisar acessar o site através do link que eu vou colocar logo após os slides dessa aula. Leiam com atenção. Em caso de dúvida, entre em contato comigo. Estamos aqui, né? Estou aqui disponível para ajudar no que for preciso. Então, leiam, volte à aula se for necessário, façam e em seguida envie para mim. Não vou fazer a leitura, né? Vocês acompanham depois. Façam uma tabela seguindo esse modelo, certo? Para responder essa questão. Aqui, fique atento aos termos técnicos que você encontrar. Pesquise aqueles que você desconhece para saber o significado. Ok? Bom, temos aqui as referências das pesquisas feitas, né, dos estudos realizados para a produção da aula. E, por fim, uma mensagem de Albert Einstein. Cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.